Fala meu povo, tudo bem? Eu sou Igor Oliveira, está começando mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre Brasileirão, enfim, do primeiro turno do Brasileirão. Restam aí apenas 3 jogos, né, para se encerrar de maneira oficial o primeiro turno, 2 jogos atrasados e um jogo entre Atlético Paranaense e Cuiabá. Mas vamos falar aí sobre o final do primeiro turno do Brasileirão Série A 2023. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito. E bora pro vídeo. Bom, nesse vídeo uma pegada mais diferente, né? A gente vai analisar a tabela do Brasileirão após. E eu vou analisar a tabela de baixo para cima. Então, dos últimos até os primeiros colocados do Brasileirão até aqui. Bom, começando pelo Z4. América Mineiro é o último, Vasco é o penúltimo, Curitiba é o 18º e o Santos é o 17º. Bom, América Mineiro era esperado que brigasse no Z4, né? Não sei se era esperado ser o último colocado do campeonato. Em várias rodadas desempenhou bom futebol, né? Tava entregando o desempenho, mas não estava entregando o resultado. Toma apenas 10 pontos em 18 rodadas jogadas, é muito pouco para a equipe do América. Tá a 8 pontos de saída do Z4, então uma situação muito complicada para o América. Vai ter que fazer um segundo turno muito bom e inquestionável para não cair de divisão, o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que o América não consegue reverter isso aí. Na sequência temos o Vasco, né, que subiu para a Série A. A tendência era que brigasse contra o Z4 mesmo, teve um investimento, trouxe jogadores, muitos deles questionáveis, né, Robson Bambu, o Léo Pelé começou bem, mas não desenvolveu na sequência da temporada, o Piton tá fazendo uma boa temporada, né, entre chuvas e trovoadas, mas eu acho que os principais erros de investimento, né, entre aspas, foram do meio para frente, né, não trouxe jogadores que resolveram a situação. Esperava-se que o Alex Teixeira tivesse uma temporada melhor do que teve no ano passado na Série B, mas uma coisa que também não aconteceu. Pedro Raul chegou para ser uma solução, mas já saiu, já foi vendido, até também por não ter desempenhado bem. Mas aparentemente a gestão do Vasco deu uma melhorada, né? Trouxe o Ramon Dias, que é um técnico com mais casca, né, com mais experiência, e já tá fazendo o Vasco melhorar de desempenho nesses últimos jogos, conquistando resultados importantes aí para dar um respiro pro Vasco na tabela. E eu acho que o principal diferencial do Vasco do primeiro turno pro segundo turno é a chegada do Payet, né? O jogador do Olympique de Marseille. Eu vou falar também sobre ele aqui no canal, mas é um cara de um potencial técnico enorme, é um cara que tem tudo para ser diferente aqui no futebol brasileiro e que vai ter que jogar muito, eu acho que vai jogar muito para tentar tirar o Vasco dessa situação. Na sequência temos o Coritiba, que eu também acho que ia brigar por Z4, né? Teve uns problemas com o técnico, o Zago falou algumas coisas contra o elenco, o clima ficou muito ruim no Coxa Branca. E agora no meio de temporada demitiu o Zago, trouxe o Thiago, né? Que é o primeiro trabalho dele como técnico, né? Efetivo, só foi interino, só tinha sido interino até o momento. Mas vamos ver como se desenrola esse Coritiba aí também. Acho que vai brigar contra o Z4 até o final. E eu acho que minha previsão hoje é que o Coritiba também caia. Na sequência temos com 18 pontos, na 17ª colocação, o Santos Futebol Clube. Que decepção o Santos, hein? Tem ótimos jogadores. Não é um time que você fala, nossa, que time horrível, esse time é pra cair. O problema do Santos eu acho que é muito mais de gestão, muito mais de comissão técnica e principalmente de diretoria. O Santos é uma bagunça, não é de hoje. Financeiramente falando, como gestão. Eu acho que o Santos durante esse período queimou muitos técnicos, né? Até o Diniz, por exemplo, quando passou por lá, não foi bem. O último que passou agora foi o Paulo Turra, que foi demitido, né, para a chegada do Aguirre. Mas eu acho que em um time que vários técnicos passam de maneira diferente, né, claro, e não dão certo, e saem escorraçados e todos saíram como se fossem técnicos horríveis, o que não são. Por exemplo, o Paulo Turra estava fazendo um baita de um trabalho no Atlético Paranaense desde o começo do ano, saiu porque o Felipão também saiu, veio para o Santos e não foi bem, já foi demitido. Então acho que é muito mais um problema de gestão do que dos técnicos em si. Vamos ver como é que o Aguirre vai segurar essa bomba, né? Porque é uma bomba. E vai tentar tirar o Santos dessa situação, o que eu acho muito difícil, tá? O Santos está numa areia movediça. Chegou o Jean Lucas, que eu acho que deu uma ajuda muito boa no meio campo. Tem ótimos jogadores, não sei como é que vai ficar a situação de vender esses meninos, né? Marcos Leonardo, David Washington, etc. Já vendeu o Ângelo. Então assim, se começar a vender esses únicos jogadores que salvam a equipe do Santos no momento, a situação vai ficar cada vez mais complicada e o Santos vai brigar para mim
contra o rebaixamento até o fim deste campeonato. Na sequência aí, dois times que eu acho que eu posso resumir, né? Bahia e Goiás, vem na 16ª e na 15ª posição respectivamente. São dois clubes que eram para brigar lá embaixo mesmo. O Bahia virou SAF, mas não converteu isso aí em tantos investimentos, trouxe até alguns jogadores, mas que ainda não deram o retorno esperado. O Goiás demitiu o técnico agora no meio de temporada, trouxe o Armando Evangelista, que é um técnico experiente, né? Tem muitos trabalhos no Campeonato Português, que talvez dê uma cara nova para esse Goiás, mas acho que as posições que esses clubes estão hoje é o que eles realmente vão brigar dentro do campeonato até o final. Aí a primeira surpresa para mim, né, que veio o Corinthians na 14ª posição, com 23 pontos, né, uma situação que o Corinthians até esteve pior, até teve muito na beira da zona do rebaixamento, um desempenho estava muito ruim, agora está num viés de alta, está num viés de crescimento, né, está em vantagem na Copa do Brasil, passou na Sul-Americana para as quartas de final, vem de 11 jogos sem perder, então assim, o Corinthians está nessa posição, mas eu acho que vai brigar mais para cima, talvez não brigue por G8 ou G6, né, G6 eu acho muito difícil, acredito que o Corinthians vai ficar no meio de tabela do Brasileirão mesmo, até pela ambição nas Copas que disputa, mas eu acho que ainda não é uma situação totalmente confortável dentro do Brasileirão para o Corinthians, né? Precisa ganhar alguns joguinhos, se distanciar um pouquinho mais da zona de rebaixamento para poder ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Na sequência veio o Internacional, que é o 13º, que para mim, entre aspas, é uma decepção, né? O Inter foi o vice-campeão brasileiro no ano passado, não vem desempenhando bem, não estava bem com o Mano, agora chegou o Kudê, já deu uma melhorada no desempenho, né? Eliminou o River Plate para mim de forma surpreendente na Libertadores, né? Que já deu uma melhorada no ambiente. Mas no Brasileirão, para mim, a 13ª colocação pro Internacional eu acho que é pouco, pelo menos pelas minhas projeções, né? E até pelo time que o Internacional tem. Agora trouxe o Valência, trouxe o Rocher, que é um ótimo goleiro também, trouxe o Arangues, tem Alan Patrick, assim, tem um time muito bom em nomes a equipe do Inter, mas precisa desempenhar isso dentro de campo, né? Transformar isso em bons resultados e bons desempenhos, e eu acredito que o Kudê vai melhorar muito isso aí. O Kudê é um bom técnico, né? Tem muitas ressalvas quanto a ele em questão de relacionamento, é um cara bomba relógio, né? Que a qualquer momento pode falar, quero sair, vou para outro lugar e vai embora, né? Assim como fez no Galo, até como fez no próprio Inter também, né? Numa passagem anterior. Mas é um bom técnico, isso para mim, inegavelmente, e eu acho que vai dar uma melhorada. O Inter, a tendência é que suba mais aí dentro do campeonato, talvez não suba tanto, né, porque avançou na Libertadores, então, e tem um caminho, entre aspas, tranquilo, né, pega o Bolívar agora, então acho que vai focar na Libertadores, mas a tendência é que o Inter suba de produção e suba de resultados também dentro do Brasileirão. 12º colocado, uma grata surpresa para mim o Cruzeiro, achei que o Cruzeiro ia brigar um pouquinho mais para baixo na tabela, tá no meio de tabela, tá tipo assim, fazendo um campeonato seguro, um campeonato ok, chegou a estar na parte mais de cima da tabela o Cruzeiro, mas está bem estabilizado. O Pepe é um bom técnico, está fazendo um bom trabalho. O que acho que falta para o Cruzeiro agora é recurso técnico, né? Recurso de jogadores. O desempenho do treinador tá bom, tá correspondendo em campo, tá fazendo bons jogos, né? Até contra equipes mais favoritas. Jogou bem contra o Palmeiras na última rodada, jogou bem contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então assim, vem tendo bons desempenhos, até ok, bons resultados, e tá no meio de tabela aí pra mim. É uma boa surpresa o Cruzeiro. Fortaleza em 11º, eu acho que era isso aí mesmo. Eu esperava que o Fortaleza talvez até brigasse um pouquinho mais acima por conta do trabalho do Vojvoda, mas deu uma caída esse ano, mas não uma caída para brigar contra o Z4 ou brigar lá embaixo. Acho que a briga do Fortaleza é essa mesmo, para estar na zona de Sul-Americana, talvez tentando beliscar ali um G8, né? Talvez dependendo dos campeões de Copa do Brasil e também de Libertadores, e talvez até de Sul-Americana, né? O Fortaleza também tá brigando na Sul-Americana. Acho que até por uma posição confortável no Brasileiro, por não ter tantas aspirações dentro do Brasileirão, vá focar suas forças na Sul-Americana, que também passou para as quartas de final. Atlético Mineiro em 10º, aí para mim é decepção. Pelo elenco que tem, pelo começo de temporada do Atlético, estava desempenhando bem na Libertadores, né? No pré-Libertadores, conseguindo bons resultados, não aliado com desempenho, claro que não. O Kudê tava balançando no cargo, né? Tava nos jogos que jogava bem, perdia, nos jogos que jogava mal, ganhava, então ficava um negócio muito dividido, né? Muito ambíguo. E o trabalho do Kudê tava sendo uma incógnita. Eu acho que o que foi o start foi a eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil. Venceu o primeiro jogo por 2-0, entrou com um time misto no segundo jogo,
tomou 2-0 e perdeu nos pênaltis. Acho que uma eliminação muito doída, né, e não esperada para a equipe do Atlético. No Brasileirão, estar em décimo, com o investimento que o Atlético tem, com os jogadores que o Atlético tem, você vê esse trio de ataque com Hulk, Paulinho e Pavon, você esperava no mínimo que brigasse por G4, né? Eu colocava o Atlético em projeções talvez brigando até por título, né? Acho que a briga real seria G4, mas quem sabe o Atlético poderia beliscar uma coisa melhor, mas aí tá no meio de tabela, tá só despencando. A chegada do Felipão, eu achei que não fez bem em questão de desempenho pro Atlético, né? Se não estava convencendo jogando com o Kudê, com o Felipão piorou. Em resultados também não vieram, foi eliminado na Libertadores pro Palmeiras, ficou só com o Brasileirão. Então acho que a tendência do Galo é subir, mas o desempenho não nos mostra isso, né? Até venceu o São Paulo no Morumbi, venceu o Bahia na última rodada. Eu acho que a tendência é subir, até porque o único foco vai ser o Brasileirão, mas é uma decepção para mim o Atlético até aqui. Vai precisar fazer muito, suar muito para ter uma campanha que a gente talvez esperasse, né? O mínimo que a gente espera do Atlético é que termine esse campeonato no G6. Bom, e na nona colocação, São Paulo com 27 pontos, acho que é a posição que eu imaginava mais ou menos que o São Paulo estaria, né? Não exatamente em nono, mas eu acho que a briga do São Paulo era por G6 mesmo. E assim, com bom desempenho nas Copas, né? Na Sul-Americana sobrou na primeira fase, né? Na fase de grupos. Passou pelo São Lourenço nas oitavas de final, né? Tá classificado para as quartas. E um trabalho que vem sendo muito desenvolvido pelo Dorival, né? Tanto que eu acho que o viés do São Paulo é de alta, independente do que aconteça nas Copas, né? Independente se caia pro Corinthians agora na quarta-feira na semifinal, ou até mesmo não avance mais na Copa Sul-Americana, acho que o viés é de alta, também pelas chegadas de Ramos Rodrigues e Lucas, né, que vão fortalecer muito o elenco e principalmente a equipe titular do São Paulo. E em nono ali o São Paulo fazendo um campeonato ok, que eu acho que era mais ou menos o que eu esperava mesmo, mas eu acho que o São Paulo vai brigar aí pelo G6, independente do desempenho em Copas, né, só se assim, né, se passe do Corinthians na quarta-feira e seja campeão da Copa do Brasil, acho que daí naturalmente vai dar uma largada no Brasileiro, que talvez até perca algumas posições, mas caso contrário, acho que em situações normais, né, independente do resultado em Copa do Brasil e Sul-Americana, eu acho que o São Paulo briga aí por G6 no Brasileirão. Em oitavo colocado, uma baita de uma surpresa, o Cuiabá. Cuiabá de Antônio Oliveira, o Cuiabá de Daverson. Eu achei que o Cuiabá ia brigar contra o rebaixamento lá embaixo, mas está em oitavo colocado, muito bem estabelecido. Eu acho que naturalmente por questões de elenco perca algumas posições, mas assim, até o momento em oitavo colocado, um campeonato surpreendente e muito positivo para o Cuiabá, tá? Um ótimo trabalho do Antônio Oliveira, Daverson fazendo gol, jogo atrás de jogo. Então assim, o torcedor do Cuiabá acho que está nas alturas, né? Cuiabá inclusive que é uma das equipes que nunca caiu, né? O São Paulo e o Flamengo nunca caíram de divisão, mas o Cuiabá também, desde que subiu em 2021, se eu não me engano, nunca foi rebaixado, então também tem esse mérito aí o Cuiabá. Eu acho que esse ano também permanece na Série A, sem dúvida alguma, como eu disse, talvez até perca posições por questões de elenco, mas ótimo campeonato do Cuiabá, na posição que está hoje, dependendo de campeões de Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil, poderia até estar na Libertadores, né? Imagina só o Cuiabá na Libertadores 2024. Atlético Paranaense em sétimo e Fluminense em sexto, eu acho que é isso aí mesmo também. Era o campeonato que eu esperava para os dois, são duas equipes muito bem estruturadas, né, com projetos diferentes, né? O Atlético tem muito mais um projeto de clube e o Fluminense está num projeto de técnico, né, que é o Diniz. Até deu uma bambeada por conta de ter ido para a seleção e tudo mais, mas está bem estabelecido em sexto colocado. E eu acho que a briga do Fluminense é essa aí mesmo. E em determinado momento até esteve no G4, mas acho que a briga do Fluminense e também do Atlético Paranaense é brigar por G6. O Atlético até teve uma eliminação surpreendente, né, na Libertadores. Foi eliminado pro Bolívar nas oitavas. Para mim foi eliminado até de forma surpreendente, né? Então o que aumenta aí também as forças do Atlético Paranaense dentro do Brasileirão, mas acho que Fluminense e Atlético vão ficar mais ou menos por aí mesmo, conquistando também vaga para a Libertadores do ano que vem. O Bragantino tá em quinto. O Bragantino para mim é uma surpresa, tá? Por questões de elenco, até o campeonato do ano passado se questionou muito a equipe do RB Bragantino de tipo assim, o que é o projeto do Red Bull no Brasil? É um projeto estagnado, é um projeto que não tem cobrança, é um projeto que não tem desenvolvimento, é um projeto que serve só para moldar jogador e mandar para fora, né? Uma coisa que estava acontecendo muito. Mas o Bragantino mostrou, principalmente depois da chegada do Pedro Caixinha, né?
um desempenho fenomenal, tá num viés de alta muito bom o Bragantino. Estar em quinto para mim é uma surpresa. Eu achei que o Bragantino ia ficar ali do meio de tabela, talvez até do meio para baixo de tabela, dependendo da motivação da equipe, né? Mas a gestão aparentemente apertou o calo e cobrou mais os jogadores que têm o salário em dia, estão num projeto muito bom, com um investimento muito bom e também dando resultado. Eu acho que o Bragantino vai brigar por Libertadores até o final. Não sei se fica até o final em quinto, né? Ou briga ali pelo G4. Acho que não. A tendência é que não. Mas que brigue por Libertadores aí de forma forte depois desse ótimo primeiro turno do Bragantino. Abrindo o G4 temos o Flamengo. Decepcionante, tá? Decepcionante. O G4 para mim, pro Flamengo é pouco. Eu esperava que o Flamengo brigasse muito mais afinco, né? Pelo título do Brasileirão. Na Libertadores já foi eliminado, que a pressão aumenta, né? Um vexame contra o Olímpia nas oitavas de final. Na Copa do Brasil tá em vantagem na semifinal, com 2-0 para cima do Grêmio. Tá em crise, a gente tem a situação do São Paulo com o Pedro, agora saiu uma notícia do Gerson e Varela se agredindo nos treinos, então assim, uma situação caótica no Flamengo e é um resultado de um ano caótico também. A troca de treinador do Dorival pro Vitor Pereira para mim foi inexplicável. Você tira um cara que ganhou 2 títulos e bota um que não ganhou nenhum, que foi vice inclusive pro Dorival. Uma injustiça tremenda com o Dorival Júnior, que tá fazendo um ótimo trabalho no São Paulo. E depois dessa decisão, o Flamengo só despencou, né? Com o Vitor Pereira. Perdeu a Supercopa, foi mal no Mundial, perdeu da forma que perdeu o Campeonato Carioca, né? Tomando goleada pro Fluminense, 4-0 na final, é um resultado histórico pro Flu e muito ruim pro Fla. Na Libertadores já caiu, na Copa do Brasil tá na semifinal, mas com ponto de interrogação, né? Acho que até vai chegar à final, mas aí como chega à final que eu acho que é o problema. E no Brasileirão tá apenas em quarto aí a 15 pontos do líder, que é uma distância absurda. Claro que tem méritos do líder, a gente vai falar daqui a pouco, mas o Flamengo também tem muita incompetência pelo lado do Flamengo, pelo elenco que tem. O que mais se fala no Brasil é é impossível que uma equipe brigue por 3 competições, né? Que são as 3 principais. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O único que tem elenco pra mim pra disputar as 3 é o Flamengo. O Flamengo tem time A e time B com muita qualidade envolvida, jogadores muito técnicos, um investimento muito alto o Flamengo faz, não é de hoje, né? Mas que no Brasileirão não vem dando resposta e o Flamengo tá cada vez mais se afundando. Eu acho que a briga do Flamengo é G4, o que já é ruim, que eu esperava que brigasse por título, mas eu acho que se ficar fora do G4, pra mim é um vexame ainda maior se talvez fique fora do G4. Em terceiro colocado o Grêmio. Pra mim, surpreendente, eu achei que o Grêmio ia brigar ali do meio de tabela pra cima, né, talvez por G6. Claro que ter o Luizito Soares em campo aumenta as expectativas do Grêmio, mas mesmo com ele eu achava que o Grêmio ia brigar meio de tabela pra cima, não que estaria no G4 em terceiro colocado, foi segundo do campeonato por muitos momentos, né, chegou até dar uma rivalizada com o Botafogo em algum momento, mas o Botafogo acabou disparando de vez. Faz um ótimo trabalho o Renato Gaúcho, né, o time vem jogando. Claro que deu uma oscilada, o que é normal, mas vem jogando muito bem. Não tem um elenco vasto de opções, né? Não é um elenco rico, não é um elenco que tem 30 jogadores técnicos, né? Eu acho que o Renato faz muito com pouco. Claro que o Luizito Soares aumenta o nível e melhora esse time do Grêmio. A permanência dele para mim foi crucial para que o Grêmio continuasse brigando, né? Vai disputar a semifinal contra o Flamengo com condições de passar, apesar de estar perdendo por 2-0. Mas eu acho que a briga do Grêmio vai ser G4 até o final. Pra mim é surpreendente, mas o desempenho e o primeiro turno que o Grêmio fez até aqui, e inclusive tem um jogo a menos, né? Pode até terminar o primeiro turno de forma oficial em segundo colocado na frente do Palmeiras. É um ótimo trabalho do Renato e de Luizito Soares e companhia até aqui no Brasileirão. Em segundo colocado vem o Palmeiras, né? Palmeiras que foi eliminado na Copa do Brasil pro São Paulo, um clássico que, assim, o São Paulo jogou muito mais que o Palmeiras. E foi até um momento de crise da equipe, né? Quando perdeu para o São Paulo, emendou maus resultados e tudo mais. Mas na Libertadores se classificou para cima do Galo de forma contundente, tá nas quartas de final. E enfrenta o Deportivo Pereira com totais condições, eu acho que quase certeza que passa de fase e tá praticamente garantido nas semifinais. E no Brasileirão eu acho que vem competindo até onde dá. Eu não vi o Palmeiras abrindo mão do Brasileirão em alguns momentos. Em alguns momentos faltou elenco, às vezes você tem que rodar o time mesmo, porque tem outras competições para disputar. O Palmeiras tem um elenco curto, muito bem qualificado, sim, mas tem um elenco curto em quantidade de peças, né? Não em qualidade tem muita. Mas eu acho que a análise do Palmeiras é bem diferente do Flamengo, né? O Palmeiras foi campeão da Supercopa, o Palmeiras foi campeão do Paulistão,
O Palmeiras está fazendo uma campanha sólida na Libertadores. Caiu na Copa do Brasil, que é totalmente normal. E nesse primeiro turno do Brasileirão fez 32 pontos, não é pouco. Com um desempenho em média muito bom, né? Muito forte, o Palmeiras em casa. Mas que aí acabou encontrando com o líder que a gente vai falar agora, que é o Botafogo. O Botafogo faz parecer qualquer outro time que tá atrás dele incompetente, né? O Botafogo tá a 13 pontos do Palmeiras, 14 pontos do Grêmio, né? Que tem um jogo a menos, pode fazer essa diferença cair para 11 até. Mas assim, isso eu acho que é o quesito mais surpreendente do ano, né? O Botafogo líder do campeonato e líder como está, né? Com 13 pontos de vantagem hoje, falando da situação real. No Campeonato Carioca foi mal, caiu para Taça Rio, não chegou nem às finais do Campeonato Carioca, né? nem às semifinais do Campeonato Carioca. Um desempenho que estava sendo muito ruim. Eu, na projeção do Campeonato Brasileiro, antes de começar, eu esperava que o Botafogo brigasse lá embaixo. Não que fosse cair ou que, o Botafogo vai ser o último colocado do campeonato. Não, não era isso. Mas eu acho que o Botafogo ia brigar para não cair. Eu acho que a prioridade do Botafogo seria não ser rebaixado. Mas é uma situação que nunca existiu dentro do campeonato, né? O Botafogo sempre esteve na frente e até o momento que era de chave do campeonato, né? O momento de virar de chave, onde pegou Palmeiras, onde pegou Grêmio e venceu as equipes, mesmo fora de casa. E muita gente duvidava ainda do Botafogo. Eu, desde a 10ª rodada, já vi o Botafogo disparando como ele tá hoje. Talvez não esperava que fosse 13, né? Mas eu esperava que o Botafogo estivesse como primeiro colocado. Pra mim, tá muito bem encaminhado o título. Claro que falta um turno inteiro, claro que pode dar muita coisa errada, mas eu acho que pra um desastre acontecer, que seria o Botafogo perder esse Campeonato Brasileiro 2023, teria que acontecer muita coisa, teria que acontecer muita coisa ruim. A gente já viu agora que o Tiquinho sofreu uma lesão, o Diego Costa foi contratado pra suprir a falta, né? Vamos ver como é que o Diego Costa vai desempenhar, né? Também já tá em fim de carreira o Diego Costa. O que causou uma dúvida foi a saída do Luiz Castro, né, que foi para a Arábia, foi para o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo. Mas a chegada do Lage, assim, não alterou em nada o desempenho do Botafogo. Claro que ele tá colocando o dedo dele agora, tá fazendo algumas modificações. Alguns já estão dizendo que o time tá ficando um pouquinho mais ofensivo. Eu acho que por enquanto tá a mesma coisa, para mim, pelo menos. Mas o Lage foi inteligente em manter o que tava dando certo. Não quis, entre aspas, atrapalhar o Botafogo ou ser egoísta de querer colocar o nome dele já de cara. E foi inteligente o Botafogo se mantém na liderança. E se mantém na liderança com uma vantagem extremamente confortável. Tá na Sul-Americana também, mas tá colocando o time alternativo. Se classificou para as quartas de final. Não sei como é que vai ser a postura do Botafogo diante essa competição. Claro que é um título para disputar, mas eu acho que o foco principal tem que ser o Brasileirão. Cair hoje da Sul-Americana não atrapalharia em nada os planos do Botafogo, talvez até melhore, né, em questão de calendário. Livre os jogadores para terem mais descanso, terem mais tempo para se preparar para os jogos que realmente importam, que são os do Brasileirão. Vai ter agora no começo do segundo turno jogos chaves novamente, né, contra as equipes do G4, contra Flamengo, Palmeiras e Grêmio. A vantagem é que pega todo mundo em casa agora, né, no primeiro turno enfrentou todo mundo fora e venceu todo mundo fora. E agora recebe todo mundo e é uma chance aí do Botafogo aumentar cada vez mais essa vantagem e encaminhar, para mim, uma coisa que está muito bem encaminhada, que é o título do Brasileirão 2023. Mas eu quero saber de você, o que você achou desse primeiro turno, quais foram as suas surpresas, quais foram as suas certezas que corresponderam, as equipes que decepcionaram. O Corinthians está muito para baixo, o Atlético está muito para baixo, o Flamengo nem pelo título tá brigando, né? A briga talvez seja pelo G4 hoje. O Botafogo disparado de uma forma que eu acho que ninguém esperava antes do início do campeonato. Mas eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários. Obrigado pela audiência mais uma vez. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E até a próxima. Tchau!